pessoal, hoje a gente vai falar do tempo que a Agatha ficou internada no hospital. A Agatha estava prevista para o dia 12 de abril de 2020, mas ela nasceu no dia 9 de janeiro de 2020. Ela nasceu com 936 gramas. No primeiro dia, eles pediram para a gente firmar um termo de consentimento, tanto para se ela necessitasse uma transfusão de sangue, se ela necessitasse de leite doado materno, como eu ainda não tinha nenhum leite. Eles também solicitaram um termo de consentimento para um estudo neurológico que eles estavam fazendo. Os médicos faziam de tudo para ela achar que estava dentro do útero. Eu lembro que a incubadora dela era muito úmida e era escura. Eu só pude ver a Agatha um dia depois, e eu lembro que quando eu desci para ver a Agatha, ela já estava com uma luz ultravioleta. Por quê? Para fortalecer a pele dela, porque a pele dela era muito fina, dava para ver todas as veinhas, e também era transparente. E essa luz, ela deixou, na verdade, a Agatha mais corada e com uma pele um pouco mais parecida com a nossa, um pouco mais grossinha. Mais ou menos uns 3 dias que a Agatha estava internada, veio uma pediatra para conversar com a gente, falando que o ductus da Agatha ainda não tinha fechado, estava aberto. E isso repercutia muito no pulmão. O ductus, ele é uma válvula do coração que, se ela fica aberta, pode vazar muito sangue para outra parte. Então, o que acontecia? Ia muito sangue para o pulmão da Agatha. O tratamento para fechar o ductus é ibuprofeno ou paracetamol. No caso da Agatha, eles escolheram o ibuprofeno. Só que eles davam uma dose, faziam exames para ver se isso não estava repercutindo nos rins dela. E aí, eles viam também se tinha fechado o ductus. Na primeira dose não fechou nada. Então eles voltaram a dar a segunda dose. Na segunda dose eles viram que fechou um pouquinho mais e decidiram deixar assim para ver se isso já era um empurrãozinho para o próprio corpo dela reacionar e terminar de fechar. No Hospital La Paz eles têm um programa que se chama FICARE. Esse programa é para pais que vão ter os filhinhos ingressados por bastante tempo. Veio uma enfermeira e uma psicóloga falar com a gente se a gente queria fazer parte, que eles iam ensinar e dedicar tempo para nós podermos cuidar da nossa bebê. Eu lembro que eles deram um livro bem grosso e nesse livro continha como funcionava os monitores, como se trocava uma sonda, tinha tudo explicado nesse livro. Nesse tempo, eles ensinaram a gente a fazer pele com pele, que é colocar o bebê no nosso peito para ele sentir o nosso cheiro e o nosso calor, que é o mais importante. Então todo dia a gente podia pegar a Agatha. Só que o bebê ele não podia ser retirado da incubadora se o pai não ficasse pelo menos 1h30 com o bebê. No nosso caso, eu ficava todo o período da manhã com ela e ele ficava com ela todo o período da tarde. Eles ensinaram também a gente a trocar sonda, a trocar a fralda, a fazer os básicos do bebê. Tipo, se um bebê desse sai com sonda, a gente em casa tem que fazer todos esses trabalhos, entende? A gente sabia trocar também a pecinha do respirador, Isso. porque tem bebê que vai para casa com oxigênio. Talvez ele não respire 100% pelo oxigênio, mas em algum momento do dia ele pode ficar mais fraquinho e precisar. Então o pai tem que saber fazer tudo isso. Claro que no começo sempre tinha um enfermeiro do nosso lado, só que depois, conforme eles iam avaliando a gente, tinha um checklist de tudo que a gente aprendia a fazer e eles davam um visto. Quando eles viam que a gente já era capaz de fazer sozinho, eles deixavam a gente começar a fazer as coisas sozinhos. Mais ou menos um mês depois, eles notaram também que a Agatha já estava permanecendo mais estável. E aí passaram a gente para uma sala intermediária. Nessa sala intermediária, o principal foco era ensinar a Agatha a succionar, respirar e se alimentar um pouquinho mais por boca, porque antes ela só se alimentava por sonda. Desde o primeiro dia de vida da Agatha, eles colocaram essa chupetinha já para trabalhar a sucção do bebê. Então é até engraçado a chupeta. Olha só como que ela é. Ela é bem pequenininha. Ela é bem pequenininha, ela é bem diferente das outras. E quando a gente passou para essa sala intermediária, a Agatha já era um pouquinho maior, eles recomendaram pra gente comprar essa chupeta.
porque ela tem um buraquinho aqui no meio, não sei se vocês conseguem ver, onde você pode colocar o seu dedo, e se o bebê está succionando, você sente ele fazer pressão. E também o formato dessa chupeta, ela lembra muito o formato do bico do peito, o que ajuda o bebê, se você quer que ele seja lactante, trabalhar ele com lactância exclusiva, ajuda ele a não confundir o peito com o bico da mamadeira. Então essa chupeta foi a recomendada. Alguns acham ela feinha, mas olha, ajuda muitíssimo. A parte de ensinar um bebê a comer por boca é muito difícil, porque ele não sabe tragar e respirar ao mesmo tempo. Então isso faz com que eles fiquem se engasgando sempre. Eu lembro que a gente começou a dar 2 ml para a Agatha por boca, e o resto ia tudo por sonda. Mas com esses 2 ml ela engasgava de ficar roxa. Mas aí é onde veio o treinamento que a gente recebeu. Então eles ensinavam a gente como fazer com que ela respirasse de novo. Era assustador, verdade? Sim. Ela ficava roxa, roxa, roxa. E você não podia se desesperar. Então, isso era todo um treinamento que eles faziam com a gente pra gente saber lidar com essa situação, pra ajudar ela a voltar a respirar e entender que isso era parte do processo. Depois de 2 meses com a Agatha na incubadora, tiraram ela da incubadora, já passaram ela com um bercinho aberto. Porque ela tinha que distinguir o que era a luz do dia e o escuro da noite, para já ela ir igualando e se acostumando. Com 1 mês de vida, fizeram um exame de vista na Agatha, para ver se ela tinha alguma ferida provocada pelo respirador. Nesse exame, eles colocavam um ferro por detrás da córnea para ver como estava. Então, ele era bastante doloroso. No primeiro exame, eles detectaram que sim, ela tinha algumas feridinhas que o respirador tinha causado. Então, passaram um colírio e a gente passou a aplicar esse colírio durante 1 mês. Depois, no segundo mês de vida da Agatha, eles repetiram esse exame e já viram que estava tudo bem. Passado 2 meses, passaram a gente para a planta, porque a Agatha já estava respirando bem, comendo um pouquinho por boca e ganhando peso. Nessa época, a gente só limpava a Agatha, a gente nunca tinha dado um banho nela. E foi aí então que eles ensinaram a gente a dar banho na Agatha. O primeiro banho a gente deu com uma musselina. A musselina ela é a fraldinha de pano, normal. Eles pegavam, envolviam ela inteira com essa musselina e colocavam ela numa água bem quentinha, para ela não notar que o espaço era muito grande, então ela ficava tranquila. O bebê já ia para essa água praticamente limpo. O banho era mais para ela relaxar e ir se acostumando com a temperatura da água, com a sensação de estar molhada. No hospital, quem era FICare também podia solicitar ir para uma sala que se chamava Mãe e Filho. Como eu estava dando peito para a Agatha, eu peguei e perguntei para uma pediatra se eu podia me inscrever para isso. 1 semana antes da Agatha receber alta, eles nos passaram para essa sala. Eu dormia 24 horas no hospital, eu não saía. Só podia dormir um dos pais. Naquela época começou a pandemia, aqui na Espanha. Então, tinha que sair só com um comprovante para onde que você ia, tipo pro hospital. Só podia ir pro hospital ou supermercado. Como eu tinha esse comprovante, eu poderia ir, mas a polícia me parou muitas vezes na rua. Como eu ficava no hospital 24 horas, eles não deixavam ninguém entrar nessa sala, a não ser o Jefferson e a enfermeira ou a pediatra da Agatha. Em 1 semana, a Agatha acostumou a comer só tomar leite pelo peito. Então ela já não precisava mais de sonda, já respirava bem, já tinha recebido a alta do olho. Ela continuava com os probleminhas no rim, mas isso não era algo tão urgente. Ela continuava com o ductus aberto, mas também já não tinha aberto mais do que o que já estava. Então, como eles viram que ela estava estável, a gente estava em época de pandemia e era perigoso até ficar no hospital, eles deram a alta para a Agatha. Ela saiu do hospital pesando 2,3 kg. Normalmente um bebê sai com 2,5 kg, 3 kg. Mas como estava todo esse clima pesado no hospital e muito superlotado das pessoas que estavam contaminadas, se o bebê fosse capaz e os pais capazes de cuidar do bebê, eles davam alta. Essa é a fralda que a nossa filha usava e ficava grande nela. E essa é que ela usa hoje. Olha a diferença, pessoal. A gente, às vezes, quando tá nessa situação, pensa que nunca vai sair dela, mas a gente não consegue imaginar o quanto que esses pequenininhos são fortes. Eles são mais fortes que a gente. E a fé. Eles ensinam a gente a ter muita fé também. Muita fé em Deus. Porque ali
Constantemente a gente está fazendo oração para o nosso filho e para o filho dos outros que estão ali também. Porque a mesma dor que eles estão sentindo, a gente também está sentindo. Assim como a gente comemora a alta do outro, comemora a alta do nosso, porque a gente quer que todo mundo saia dali feliz e com o seu filho do lado, sabe? Essa foi a história de superação da nossa filha. Nós passamos mais ou menos 3 meses internados no hospital com ela. E se vocês querem acompanhar mais histórias da nossa família, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para chegar para vocês todos os outros vídeos que a gente vai estar publicando. Tchau! Tchau!